Porque senão você vai pagar multa. Exato. Ou, às vezes até multa e Inclusive, juros. existe uma divergência chata em relação a isso. A Fazenda, obviamente, que é arrecadar. O trabalho dela é arrecadar, né? Fazer o quê? A Fazenda é isso. É que existe, inclusive, uma posição da Fazenda, que eu discordo, que ela diz o seguinte, ela diz, inclusive, que o ITBI deveria ser recolhido no momento em que eu arremato, com aquela lógica de aquisição originária. O que, na minha visão, é um equívoco por N razões. O mais padrão que a gente tem é isso. Carta, eu tenho que pagar ali nos 30 dias da carta, senão eu pago multa. E muita gente erra isso. E Muita gente exatamente, não que paga. é esse o ponto que eu queria chegar. Muita gente não paga. Porque muita gente chega e fala assim, não, mas eu só tô registrando agora. E aí não é assim. se lembra do fato gerador, né? Que é a data da carta de arrematação. E aí, isso é uma questão polêmica de fato, porque assim, se você for pensar juridicamente, o fato gerador, se você entender que a aquisição não é originária, como eu entendo, o fato gerador não é a carta, não é a arrematação, é o registro, porque é ali que vai ocorrer a transmissão da propriedade. Mas se você tem a interpretação de que o fato gerador é a própria arrematação, aí você ainda tem duas vertentes. O ato de arrematar, arrematei naquele dia, a partir dali tem 30 dias, ou de quando eu lavrei a carta de arrematação. Porque a carta de arrematação, ela não é transmissor de propriedade. Ela é a formalização instrumental para o registro. Mas ela não é, a depender da linha, o ato de transmissão da propriedade não acontece ali, não é na carta. Ou, se a gente for pensar assim, sendo muito radical... A carta não é o alvará. Não é a carta. Não é a carta. Ou é na própria arrematação, ou é no registro. A carta, no meio desse caminho, ela não deveria ser. Mas a Fazenda entende que ela é, meu amigo. E, cara... Olha, essa questão... E não vale a pena brigar contra isso. Sim. É contraproducente. Ah, mas eu vou restituir... Ok, você quer restituir 10% de multa? Ok. Vê se vale a pena. Porque essa questão de que o ITBI só é devido na transmissão e a transmissão só se dá no registro... Não, isso aí é outra... Ok, isso aí mas isso é uma briga que, por exemplo, você vai lavrar a escritura, então, teoricamente, você não tem teria que pagar o ITBI, só quando você levasse a registro. E, na verdade, o cartório de notas, ele é fiscalizador do fisco, então, aí, para quem acha que o cartório é chato se o cartório não fizer, o problema virou dele. Burocrático, o cartório é fiscalizador. Por lei, não é por opção, né? Por lei, isso aí. Muito bem colocado. Então, se ele não fiscaliza o imposto, ele é devedor junto com o comprador. Exato. Então, é um problema. E aí, assim, no judicial, isso acaba não sendo problema porque eu não tenho essa etapa extra da aquisição, porque ela está toda no ambiente judicial. Agora, no extra, por exemplo... Isso é um problema, porque eu tenho que estar com o ITBI recolhido. Cara, antes de eu entrar no cartório, eu era despachante. Eu odiava processar ITBI de carta de arrematação. É infernal. É um inferno. Não, primeiro que você não pode fazer normal, você tem que fazer no formulário. E aí Hoje não tem internet, ninguém mas capacitado tecnicamente na prefeitura que não entende nada. Ah, mas tem um procurador para fazer, sabe? Não tem ninguém. E o procurador não entende também. Não entende também. Eu ia falar isso. Até você, será que eu falo ou não falo? Mas é isso, o procurador também não entende. E essa falta de clareza na legislação, cara, era só a legislação dizer momento, fato gerador. Cara, ok, tá errado. A gente discute, mas pelo menos podia ter a baliza para todo mundo saber aonde tem que trabalhar. Gente, era um problema assim terrível. Deus me livre, cara. É problemático. Ficava lá, às vezes, mês, 2 meses, 3 meses. Não. Gente, esquece. Hoje eu sou até justo, hoje é até mais rápido. Não, sim. Formulário e tal. Eu tô falando aí de 20 anos atrás. Não, pois é. Assim, você não estava nem na faculdade ainda? Tava? Não estava na faculdade. Não, mentira. Eu estava entrando na faculdade, no movimento de... Mas assim, a grande questão que é interessante é, poxa, a falta dessas balizas objetivas gera muita dificuldade até para o cliente se organizar, porque esse dinheiro ele tem que estar pagando. Então ele já gastou a arrematação, ele vai ter que pagar ITBI, ele vai ter que pagar aquilo, ele vai ter que pagar aquilo outro, tem que pagar meus honorários também. Claro. É importante. É bom, né? Faz parte do jogo, né? E isso tudo gera muita dificuldade. E aí, por exemplo, volta e meia eu me deparo com gente me procurando para cumprir exigência, já na etapa falando assim, não, poxa, mas eu paguei multa. Eu falo, olha, você pagou multa. Não, mas o advogado que me orientou errou. Cara, é porque isso é uma questão controvertida. Talvez até tenha
errado mesmo, vamos lá. Sim. Mas também não cabe a gente ficar botando pilha. Sim, mas já foi. O que a gente pode resolver agora? Exato, é pragmatismo. O problema você Resolve já a tem. parada. Como você vai resolver que E, vai assim, fazer a e aí, diferença se você na quer sua entrar vida? com uma ação no Juizado Especial Fazendário pra cobrar uma multa de 10%, que vai dar, sei lá, 3 mil reais, cara, só os honorários não vai valer a pena. Então, se você quiser entrar de uma outra forma, você procura uma outra forma. Eu não vou fazer essa ação. Pois é, cara, assim, eu acho esse caminho aí, o cara fez burrada lá na frente, pagou barato, aí vai pagar caro, vai ter que pagar multa, olha Isso, é olha isso. aí. É E isso. fora o estresse todo emocional, É isso. porque assim, Exatamente. beleza. Então, está até legal que a gente tá falando assim, etapa de processo, né? Processo judicial, TBI e tal. Bendito registro de imóvel. Ah, meu Deus. Olha, as coisas estão melhorando, né? Não. Você sabe que aqui no Rio tem um prédio de 12 andares, não sabe? Sei. Prédio do primeiro ao 12º. Sei. Tem uns andarzinhos aí meio complicado ainda. Sim. Tinha o tal do 5º andar antigamente lá, rapaz. Assim, quando tinha escritura para fazer de carta de arrematação de lá, então, assim, eu tinha que fazer um trabalho todo psicológico com a pessoa. Sim, se prepara. Não. Se prepara. Calma. Vai ganhar exigência. Não Tem 6 meses aí para perder? É isso aí. Hã? Não. Tem 6 meses para perder? Tem. Não, não posso. Não posso? Então não faz. Nem faz aqui. Né? Porque era um... Pô, mas já demorou tanto o TBI, Fred. Mas tem mais 6 meses para perder? A história é essa. O problema é que ninguém fala isso hoje.